Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo dessa série de Assembly. Meu nome é Douglas Diniz aí, pra quem tá chegando agora, né? Se você tá chegando agora, assista os vídeos anteriores, que isso aqui é uma série, né? Eu tinha falado no vídeo anterior que eu ia parar essa parte de CPUs aqui que eu tava explicando, né? Só que esse vídeo aqui é um adendo aos vídeos anteriores, né? Porque pra finalizar, eu vou explicar uma coisinha aqui que ficou faltando, né? Não ficou faltando, né? Mas é pra deixar claro algumas coisas, né? Por exemplo, essa CPU que a gente fez aqui nos vídeos anteriores, né? Ela funciona mais ou menos assim, as CPUs da época lá, né? Do Super Nintendo e do Mega Drive segue mais ou menos esse esquema. Só que uma CPU moderna é muito mais complexa que isso, né? E não funciona dessa forma aqui, né? A coisa já evoluiu bastante de lá pra cá. Hoje em dia tem o conceito de pipeline. Todas as CPUs modernas aí tem pipeline, que eu vou tentar explicar hoje rapidinho aqui, só pra fechar de vez essa parte aí, né? Se você tá gostando aí do canal, se inscreva, clique no sininho aí, porque ajuda bastante o canal a crescer, beleza? Tá, então é o seguinte, ó, qual que é o problema dessa CPU que a gente fez aqui? O problema é que cada instrução precisa de vários ciclos de clock, certo? E do jeito que tá aqui que eu expliquei, a gente pega uma instrução, começa a executar, vamos supor que ela tenha 5 ciclos de clock. A gente vai ter que executar os 5 ciclos para finalizar a instrução, para depois começar a próxima, certo? Só que isso aí é muito lento, né? Já há muito tempo o pessoal mudou para um outro esquema, e que é mais ou menos assim, ó. Nessa CPU aqui, ó, a gente consegue dividir ela em algumas partes. Por exemplo, essa primeira parte aqui é a parte que pega a instrução, certo? Instruction fetch, que é o fetch é de pegar a instrução, né? Mudei de figura aqui, que eu tinha feito essa figura aqui, né? Que explica melhor essa divisão. Então a primeira parte aqui é o fetch, que é onde a gente pega a instrução, certo? Então a gente vai lá no cartucho, por exemplo, e pega a instrução. Então um ciclo de clock é para isso. Depois tem essa parte do meio aqui, ó, que é o decode. Que aí a instrução vai entrar no controlador e vai decodificar, para saber o que tem que fazer, né? E junto aqui, por exemplo, tem essa parte de registradores, né? Pegar quais os registradores que a gente vai usar na instrução, se for o caso, né? Então, nessa parte de decode. Depois tem a parte de execução, que é a ALU, né? Que ela vai fazer a conta, por exemplo, né? Seja de dados, de endereços, né? E depois tem a parte de memória, que a gente vai gravar na memória ou ler um dado da memória RAM, por exemplo, né? E por fim, essa write back, que é gravar de volta o resultado para algum registrador, se for o caso, né? Então, por exemplo, a gente já vai somar 2 registradores. Então a gente vai pegar a instrução, depois vai decodificar ela para saber que é um add, né? Aí nessa parte aqui os 2 registradores vão entrar aqui na ALU. Aí no terceiro ciclo, que é o de execução, vai ocorrer a soma de fato na ALU. Depois que ocorreu a soma, o resultado vai para um registrador, certo? Então essa parte de memória aqui nem é usada nessa instrução. Então não faz nada aqui. Aí no final, nesse write back, é o ciclo que a gente vai pegar o resultado e gravar no registrador de destino, certo? Agora uma instrução move. Tem o fetch, tem o decode, aí tem o execute, vamos supor que é um move de um registrador para memória. Então aqui na execução vai calcular o endereço final de onde a gente vai gravar o dado, né? Aí na parte aqui de memória, a gente vai de fato gravar lá na RAM, por exemplo. Aí essa write back nessa instrução não tem, né? Agora, se for uma leitura, um move da RAM para algum registrador, a gente vai ler, vai decodificar, vai calcular o endereço de onde a gente vai ler, vai fazer a leitura aqui nesse ciclo do memory aqui, e depois, nesse write back, vai gravar o resultado no registrador de destino, certo? Então a gente consegue dividir a CPU nesses blocos aqui, ó, fetch da instrução, decode da instrução em registradores, execução, acesso à memória e write back, beleza? Então, o que é o pipeline? O pipeline são esses bloquinhos verdes aqui, ó, essas barrinhas aqui, que servem para pegar todo o resultado dessa parte aqui, por exemplo, do fetch. Todo o resultado dessa seção a gente grava aqui nesse pipeline, como se fosse umas memórias ali, registradores ou sei lá, algum tipo de memória que a gente vai gravar o resultado dessa parte aqui, certo? Então, o bloquinho aqui, o próximo bloco, que é o decode, ele vai usar as informações que estão aqui nesse pipeline aqui, nessas memórias aqui, certo? Aí esse bloquinho também vai gerar informações ali que vão ser gravadas nesse próximo bloquinho aqui.
e assim por diante. Então a CPU não é mais uma coisa só assim gigante, são pequenas seções ali, né? Como se fosse uma linha de produção. Cada parte faz uma coisa. Aí cada parte pega as informações do seu bloquinho aqui, né? E para que serve isso? Por exemplo aqui, né? Uma outra figura aqui de uma outra CPUzinha aqui que eu peguei uma imagem aqui, né? Então cada parte aqui, interna, lê os dados desse bloquinho verde aqui, né? E o objetivo disso aí é fazer o seguinte, é conseguir executar várias instruções no mesmo ciclo de clock. Então, por exemplo, eu fiz um gráfico aqui, né? No X é o tempo em ciclos de clock e no Y aqui para baixo são as instruções. Instrução 1, instrução 2, instrução 3, certo? Então aqui no primeiro ciclo de clock, vai entrar uma instrução. Então vai chegar ali nessa seção FET aqui, né? Então no ciclo 1 vai ter uma instrução no FET. No ciclo 2, essa primeira instrução vai pro decode. Ela já fez o FET, ela vai pro decode, certo? Nesse momento, a seção aqui do FET aqui tá vazia, tá sem uso, né? Então a gente pode já pegar a próxima instrução e já começar a fazer o FET dela, certo? Então, enquanto a primeira instrução tá no decode, a segunda instrução tá no FET. No terceiro ciclo, a primeira instrução vai para execução, a segunda vai para o decode, a gente consegue pegar a terceira e já colocar no bloquinho do FET. Depois, a primeira instrução vai para a memória, aí a quarta instrução vai para o FET. Por fim, no quinto ciclo de clock, a primeira instrução vai para o write back, a segunda vai para a memória, a terceira vai para a execução, a segunda vai para o decode e a quinta instrução entra no FET. Então, nesse ponto aqui, em um ciclo de clock só, a CPU está executando 5 instruções diferentes. E a partir desse ciclo aqui do quinto, né, a cada ciclo de clock termina uma instrução. Tá vendo? A cada ciclo de clock tem uma instrução que está no write back ali, né? Então, com pipeline, em vez de a gente fazer uma instrução a cada 5 ciclos, a gente consegue fazer uma instrução por ciclo. Porque a gente faz uma linha de produção, né? Enquanto uma está fazendo alguma coisa, a gente já consegue fazer outras para trás ali, né? Então o ganho é absurdo, né? A gente consegue fazer muito mais instruções por ciclo de clock. Só que tem alguns problemas isso aqui, né? Que devem ser superados, né? Por exemplo, se a gente fizer um branch, vamos supor que uma dessas instruções aqui é um branch. Sei lá, branch equal. A gente vai pular se o resultado for 0 da última instrução, né? Então pode ser que pule, pode ser que não pule. Como no pipeline aqui a gente está executando instruções em sequência, se uma do meio aqui for um branch, se a condição para ela pular for falsa, né, ela não precisar pular, aí beleza, continua executando as próximas. Mas se tiver que pular, as que já estão no pipeline, que são as próximas ali, vão ter que ser descartadas, porque vai pular para uma outra região, né? Por exemplo, aqui nessa figura, vamos supor que está executando essas instruções em sequência. Enquanto está executando esse jump aqui, a hora que chegar lá no bloquinho de execução, essa add já vai estar naquele bloco do decode e essa ASR vai estar no bloco do FET, certo? Só que se o branch ocorrer, eu vou ter que pular aqui para onde está esse move, ou seja, essas duas instruções aqui, o add e essa ASR, vão ter que ser descartadas, né? Então a gente vai ter que limpar o pipeline e colocar outras instruções ali, aí meio que começa do zero de novo, né? Só que isso é um problema só quando tiver um branch, né? No meio ali, quando tiver instruções em sequência, o ganho é absurdo, né? Então tem essa noção, né? Essas CPUs modernas de hoje em dia, todas têm pipeline. E muitas CPUs modernas, tipo esses Pentium da vida aí, né? Tem pipelines gigantes. Às vezes tem CPUs assim que tem mais de 20 blocos de pipeline, né? Porque tem instruções muito complexas, assim, né? Então eles dividem em várias etapas, assim, né? Não é tão bonitinho assim, né? A coisa na prática é bem mais complexa, né? Mas essas CPUs modernas do Super Nintendo e do Mega Drive funcionam mais ou menos naquele esquema que eu expliquei nos vídeos passados, né? Elas não têm pipeline. O 68000 tem uma coisa que a gente chama de Prefetch Queue. Já falei, acho que num vídeo passado aí, que é enquanto está executando a instrução, a CPU já vai pegando as próximas instruções e colocando num bufferzinho, tipo um cachezinho interno ali, para que a hora que terminar a instrução atual,
não ter que ir lá na memória pegar, né? Já tá pronta ali, né, no gatilho ali pra já colocar no circuito ali, né? Então, Mega Drive tem isso, né? O 68000, né? Outra coisa que eu quero falar, né, nesse vídeo aqui, explicar, é que essa CPU que eu fiz aqui, né? Todos os elementos aqui são elementos de circuito aqui, né? Só que essas CPUs mais modernas trabalham com uma coisa que a gente chama de microcódigo. O que é isso? É que a CPU, na verdade, ela não executa instruções dessa forma que nem eu expliquei. Ela é um pouquinho mais baixo nível ainda. Cada instrução é formada por uma série de microcódigo, de microinstruções, né? Então a CPU define assim, várias coisinhas que ela consegue fazer. Por exemplo, conecta o registrador D0 na entrada da ALO. Isso aí é uma microinstrução que a CPU pode ter, né? Ou conecta o registrador D3 na ALO, D4 na ALO, na entrada A ou B da ALO, né? Porque são duas entradas aqui, né? Então isso aí são microinstruções. Outro exemplo, configure a ALO para fazer um END. Isso aí é uma microinstrução também. Aí, nesse caso, não é nesse esquema que eu mostrei aqui, né? Que a CPU, que o controlador que sai um fio aqui entrando aqui. Isso aí pode ser uma microinstrução que a CPU vai executar que faz essa operação, né? Uma outra microinstrução. Pega o resultado de uma conta e coloca no registrador D6, por exemplo. Uma outra microinstrução possível. Outra microinstrução. Seta o resultado da ALO aqui, o 0 aqui para 1, por exemplo. Então isso aí são coisas bem baixo nível ali mesmo que a CPU executa. E são como se fossem bloquinhos para você criar uma instrução. Então, por exemplo, uma instrução de add vai somar o registrador D0 com D3. Então essa instrução é composta de várias microinstruções. Por exemplo, conecta o registrador D0 na saída A da ALO. Conecta o registrador D3 na saída B da ALO. Configura a ALO para fazer uma soma. Guarda o resultado no registrador D3. Então isso aí tem uma vantagem muito grande, né? Porque a gente consegue... A CPU executa blocos muito pequenos, aí a gente consegue pegar a instrução, e essa instrução, internamente, é uma sequência de microinstruções. Então assim fica muito mais fácil, por exemplo, você fazer uma CPU e adicionar instruções, porque você tem lá as microinstruções disponíveis. Aí você pode bolar da sua cabeça lá uma instrução, verificar quais a sequência de microinstruções que são necessárias para executar aquela instrução que é mais alto nível. Aí você consegue criar instruções para sua CPU de forma muito, muito mais fácil, né? Você não precisa ficar criando blocos de hardware novos ali dentro da CPU, né? Que a gente fez aqui. Você cria um mecanismo com microinstruções e as instruções de fato do seu assembly lá, né? O assembly da CPU executam microinstruções, né? Então é muito mais fácil adicionar, corrigir, às vezes dá um pau, né? Você está desenvolvendo a sua CPU. As instruções, no final, acaba sendo como se fosse um software ali, né? Porque é uma sequência de microinstruções. Então, às vezes, você consegue otimizar alguma coisa, né? Ah, eu consigo fazer essa instrução com um ciclo a menos se eu mudar essas microinstruções aqui, né? Sei lá. Então, resumindo para fechar isso aqui, porque isso aqui é só um adendo, né? Não tem a ver com o Super Nintendo e com o Mega Drive isso aqui, né? Apesar de que o 68000 funciona com microcódigo. A gente vê aqui nesse bloquinho da CPU aqui, ó, tem essa parte de cima aqui que é a parte do microcódigo, né? Só que na prática a gente nunca vai mexer com isso, né? A gente sempre mexe com assembly, que são as instruções de fato ali, né? Mas só para vocês terem uma ideia de como uma CPU moderna funciona. Tem pipeline e microinstruções. Então tudo que eu falei aqui até hoje, né, nessa CPU aqui, é mais como as CPUs antigas funcionavam, né? Só para ter uma noção de como as coisas funcionam, né? Porque esse assunto aí, o escopo é muito grande, né? Tem uma área da engenharia só para esse tipo de coisa aqui, né? Então, a ideia desses vídeos é dar uma ideia geral, assim, de como que uma CPU funciona, beleza? Então, no vídeo de hoje foi isso. Espero que tenha gostado aí, né? Agora sim eu vou mudar de assunto, né? E se vocês estão gostando aí, né? Se inscrevam no canal, clique no sininho aí para ajudar o canal a crescer, beleza? Então, vejo vocês aí no próximo vídeo. Abraço!